Salve galera, professor Luiz aqui com vocês, professor de Física, e na videoaula de hoje a gente vai falar mais um pouquinho aí sobre força magnética. Vem comigo na tela. Galera, sobre força magnética, a gente precisa analisar o seguinte, ó, os tipos de movimentos, né, que a carga vai gerar dentro do campo magnético. Então bora lá, primeira coisa que eu quero discutir com vocês é com relação ao ângulo lá do seno. Lembram-se que na aula anterior a gente viu que a força magnética é a carga vezes a velocidade, vezes o campo, vezes o seno? Então vamos ver como que esse seno influencia aqui, ó. Primeiro caso, imagine que eu tivesse aqui uma carga positiva e que essa carga positiva aqui ela está paralela ao campo, ou seja, não forma ângulo, a mesma direção e mesmo sentido. Se não forma ângulo, eu digo que o meu ângulo é igual a zero. Se o ângulo é igual a zero, lembrando lá da matemática, seno de zero é igual a zero. Então, nesse caso aqui, quanto que vai ser a minha força? Zero. Isso mesmo, galera. Se a carga entra paralelamente ao campo, eu não tenho força magnética, ou seja, a carga continua passando direto, como se o campo não existisse. Beleza? Um caso similar aqui é formando um ângulo de 180 graus, ó, meia volta. Seno de 180 graus é zero, ou seja, a força magnética igual a zero. Com isso eu posso concluir, galera, o seguinte: se eu tenho uma carga com velocidade paralela ao campo, eu não tenho força, tá? Então vamos lá, ó. Se a carga se move numa direção paralela a B, ou seja, paralela ao campo magnético, a força magnética é nula, tá? Existe um caso onde a força magnética ela é máxima. Que caso é esse? Quando o seno do ângulo é máximo, que ocorre em 90 graus. Então, no seno de 90 graus, isso daqui é igual a 1, o valor máximo de um seno. Lembra que o valor máximo de um seno ou de um cosseno é 1 e o valor mínimo é menos 1? Então, o máximo aqui é 1. Quando isso daqui ocorre, a nossa expressão de força magnética tem o seno eliminado. Tá? Então, QVB. Por que eliminado? Porque 1 vezes QVB, QVB. Tranquilo? Então, quando o ângulo é 90 graus, a gente diz que a força magnética é máxima. Então, a gente viu o caso onde é mínimo, ou seja, quando eu não tenho força, e o caso onde é máximo. E os outros casos, que está entre o mínimo e o máximo, professor? Aí a gente usa a equação expressa de forma completa. Só coloca o ângulo aqui, substitui os valores e calcula a força. Tranquilo, pessoal? Vamos lá. Eu quero discutir com vocês também os tipos de movimento da carga, tá? Então, o primeiro caso aí, que é quando a carga se move com velocidade paralela ao campo, né, a gente vai ter um movimento retilíneo uniforme. Então, vamos lembrar o seguinte, galera. Toda vez na física que você ouvir que um movimento é uniforme, você vai saber que esse movimento uniforme tem velocidade constante. O que isso significa, professor? Que se, por exemplo, a velocidade for 2 metros por segundo, agora, ao final, vai continuar sendo 2 metros por segundo. Na metade da trajetória vai ser 2 metros por segundo. Constante significa que não muda. Então, movimento uniforme, velocidade constante. Retilíneo se move de forma reta. Tá? Então, o movimento que se move de forma reta com velocidade constante. A gente chama de MRU. Tá? Tranquilo, galera? Vocês já devem ter ouvido falar no movimento retilíneo variado. Quando aparece a palavra variado, né, o variadamente, significa que a aceleração é que é constante. Tranquilo? Então vamos lá, próximo caso aí, ó. O segundo caso é quando a velocidade é perpendicular ao campo, ou seja, forma um ângulo de
90 graus. Então tá aqui o campo entrando, né? A velocidade está para cá, os dois formam 90 graus. Nesse tipo de caso aqui, o que vai acontecer? A carga vai girar, tá? Então a gente vai ter aqui o chamado movimento circular uniforme. Então uniforme, velocidade constante, circular porque gira. Então movimento giratório, né, com velocidade constante. Se eu tenho um movimento giratório com velocidade constante, eu tenho um MCU, movimento circular e uniforme. Tranquilo, galera? Se eu tenho um movimento circular uniforme, significa o seguinte: quanto tempo isso daqui leva para dar uma volta, 2 voltas, 3 voltas? Para uma volta, eu vou definir o período, né? Se eu quiser determinar a trajetória, eu vou definir o raio. Isso daqui não formou um círculo? Então, do ponto central até uma das extremidades, eu tenho o raio. Tá? Então, para definir a trajetória, a gente precisa definir o raio. O que vai ser o raio, então, galera? Para a gente calcular o raio, a gente pega a massa da carga, multiplica pela velocidade e divide pelo campo vezes a carga. Beleza? Então, M, massa, V, velocidade, B, campo magnético, Q, carga e R de raio. Tá aqui as unidades para vocês, todas conhecidas, tá? Metro, quilograma, metro por segundo, Tesla e Coulomb. Certo? Deixa eu mostrar para vocês daqui a pouco de onde sai essa equação do raio. O período vai ser o seguinte, ó, 2π vezes a massa dividido pelo campo vezes a carga. E aí, π, dependendo da questão, pode pedir para você considerar como 3, como 3,14, depende do caso. Então, vamos lá, galera. Vamos entender de onde sai aí esse valor no raio. No caso em que eu tenho aqui a carga se movendo perpendicularmente ao campo, né, ela vai girar. Se eu for analisar aqui a força resultante, eu tenho que a minha força resultante vai ser uma força centrípeta. Toda vez que eu tenho uma coisa girando, as possibilidades é que essa coisa seja centrípeta quando aponta para o centro ou centrífuga quando foge do centro. No caso aqui está apontando para o centro, então é centrípeta. Então essa força centrípeta é igual à força magnética, que é a força magnética que está fazendo a carga girar. Então, vamos lá. Como que se calcula a força centrípeta? É a massa vezes a aceleração centrípeta. Força magnética, EVB, seno θ. Só que como o seno é 90, eu não vou nem colocar aqui. Você já sabe que o seno de 90 graus é igual a 1. Ok? Então, vamos lá. Veja bem, relembrando aí para vocês, o que é a aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta é V ao quadrado dividido pelo raio. É o tipo de aceleração, né, que indica a mudança de direção da aceleração. Para a gente calcular, a gente pega a velocidade escalar ao quadrado e divide pelo raio. Então, vamos substituir ali na nossa equação, ó. Então, massa vezes V ao quadrado sobre o raio é igual a QVB. Então, eu quero isolar o raio. Ó, vou passar o raio para lá. MV, QVB vezes o raio. Está dividindo, passou multiplicando. Para eu isolar o raio agora, eu pego todos esses três que estão multiplicando e passo dividindo. Então, o meu raio vai ser MV, QVB. Desculpa, o MV aqui está ao quadrado, tá? Não podemos esquecer. Agora sim, ó. O que eu posso fazer, galera? Eu posso simplificar um pouquinho essa expressão, ó. Divido V por um dos V's aqui. Então, MV sobre QB. O que é V ao quadrado? Para quem não entendeu o que eu fiz, né? V ao quadrado não é V vezes V? Então, ó, eu tenho 2 V's em cima, um V embaixo, ó. Corta, corta, sobrou um V.
Tá? Então aqui só para vocês saberem de onde sai aí a equação do raio. O período eu não vou demonstrar, tá, galera? Não vou demonstrar não. Depois qualquer coisa me procurem aí que eu posso mostrar para vocês como calcular. Vamos lá, o terceiro e último caso, né? A gente viu o caso de mínimo, que a carga passa direto, movimento retilíneo uniforme. O segundo caso, a carga gira, movimento circular uniforme. E o terceiro caso, quando está entre o mínimo e o máximo, a gente vai ter a carga fazendo o seguinte, ó. Ela vai girar e também vai se mover retamente. Então, eu tenho um movimento helicoidal. Né? Então, isso daqui é um movimento helicoidal uniforme, porque a velocidade é constante. Então, imagine aí o aramezinho lá do seu caderno. Ó. Se move girando e andando para frente. Isso é chamado de movimento helicoidal. Né? A distância entre dois pontos aqui de máximo, né, entre dois giros, eu vou chamar de passo. Tranquilo, galera? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida aí me procurem, tá? Quem tiver curiosidade de saber como chegar lá na expressão do período, é só me procurar. Obrigado por assistir até aqui. Grande abraço para vocês. Valeu e fui! Terceira e última parte.